Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Começamos então mais uma semana de estudos e hoje, dia 31 de agosto, estamos terminando aí o mês de agosto, preparando então com muita animação para começar essa semana, segunda-feira, e nós iniciamos com a nossa disciplina de Geografia. E o tema de nossa aula de hoje será um tema muito importante. Nós vamos falar de algo muito precioso, algo que não tem valor, vale muito mais do que ouro, esmeralda, qualquer tipo de pedra preciosa. Nós vamos falar sobre água. Isso mesmo. E nós vamos falar sobre água potável. Qual é a diferença de água para água potável? Água potável é a água tratada, a água encanada, esta água que recebemos em nossa casa. Mas por que a água é assim denominada? O que acontece com essa água para ela receber este nome de água potável, água tratada, água encanada? E então é esse processo que nós vamos falar hoje dentro da nossa aula de geografia. Você sabia que a água é um elemento fundamental para a nossa vida? Os seres humanos utilizam a água doce para beber, para cozinhar, para fazer a higiene corporal e também para limpar a casa. Ela também é utilizada no cultivo de alimentos e na transformação dos elementos naturais em produtos industrializados. E então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre este tratamento pelo qual a água é passada, ela é transformada para ela surgir então nas nossas torneiras, por onde ela passa aí. Nós vamos conhecer um pouquinho dentro da nossa aula de geografia de hoje, ok? Preparados então? Então, vamos para a nossa viagem de hoje. E você pode acompanhar junto comigo na sua apostila, abrindo na página 6 de Geografia, onde você tem também este esquema que nós vamos trabalhar agora dentro da sua apostila, lá na página 6 e na página 7, que traz ali o esqueminha do tratamento de água. E eu trouxe aqui para você entender um pouquinho melhor também como funciona todo esse esquema de tratamento de água. Preste bastante atenção que nós temos ali a numeração. Eu trouxe esse sistema todo numerado para que você acompanhe ali certinho como ocorre a captação, desde a captação que ocorre no rio. Olha ali no número 1, nós temos a captação da água. Então a água ela é retirada do rio e passa por diversas galerias onde ela vai sendo purificada e ela recebe ali, olha só, na galeria 1, na galeria 2, 3, na 4, na 5, na 6, você percebe então que vão ficando para trás os resíduos, as impurezas. Quando ela passa ali pela galeria 7, ela já está então no tratamento da água, ela já recebe o cloro, ela já recebe os produtos que vão transformar esta água então em água potável, preparada para o nosso consumo. E quando ela já está pronta dentro desse tratamento de água, que recebe também o nome de ETA, que é a estação de tratamento de água, ela vai para o reservatório e distribuição, que é esta caixa grande de água, né? Nós temos aqui na nossa cidade também um grande reservatório de água naquela praça que nós temos ali na saída para a cidade de Marilena. Nós temos um reservatório grande de água também, que nós podemos observar ali, fica guardada toda a água que foi tratada lá do tratamento de água próximo ao rio Tigre, lá embaixo na nossa cidade. Olha que interessante. E depois de feito todo esse tratamento, essa captação da água, passado por todas essas galerias, e ela vai para este reservatório, onde é então consumida, levada ali para as casas através dos encanamentos. Por isso que ela recebe o nome de água encanada. Ela passa então por esses encanamentos. Depois que esta água ela é consumida, as pessoas utilizam para tomar banho, para fazer as suas higienes pessoais, para tratar ali dos seus animais, para fazer então todos os seus consumos da forma como elas assim preferirem.
ela passa então mais uma vez por outro tratamento. Ela vai então para o tratamento de esgoto, que é a estação de tratamento de esgoto, conhecido também como ET. É onde então ela passa por outro tratamento, que é então a última fase. Essa água então ela retorna para o rio após este tratamento. Olha que bacana! Nós utilizamos a água, ela passa por todos estes processos e retorna novamente para o rio, onde ela vai retornar e, obviamente, nós vamos utilizá-la novamente. Não é interessante? Vocês sabiam que nós utilizamos a água diversas vezes e que ela passa por todos esses processos? Interessante, não é mesmo? Hoje você conhece um pouco mais e você observou ali como é feito todo esse tratamento. Mas você conhece como é realmente essas estações de tratamento? Vamos ver algumas fotos para a gente conhecer um pouquinho melhor? Olha só que interessante, pessoal. Essas são as galerias pelas quais a água passa antes de ir para o reservatório. Então, nós temos aqui uma ideia de como é feito o tratamento da água através das galerias de água. E vocês podem observar nessa foto que o processo não é tão simples assim. São diversas galerias para que a água então possa ser purificada, possa receber os produtos, o cloro, os purificantes, para aí sim ela ser tratada e então ir para o reservatório e a distribuição para as nossas casas. Esse controle de qualidade da água é super rígido. É claro que ninguém quer receber em casa uma água suja ou com gosto de barro ou de outra coisa ainda pior, não é mesmo? Então, é necessário um controle de qualidade extremamente rigoroso para que você receba aí na sua casa aquela água extremamente transparente, sem cheiro e deliciosa, bem fresquinha. E então, você também ficou com vontade de tomar aquele copo de água bem geladinho, bem fresquinho? E então, corre lá, toma esse copo de água e nós vamos iniciar as nossas atividades na apostila. Abrindo então a sua apostila na página 8, nós vamos observar a fotografia e responder as questões da seção lápis na mão. E então nós temos ali uma estação de tratamento de água que é da cidade de São José dos Pinhais. Esta foto foi tirada no ano de 2015, então você pode fazer a observação com bastante atenção e responder a questão da letra A, que diz o seguinte: que serviço público a fotografia mostra? E então você vai responder ali que nós estamos observando um abastecimento de água tratada. Em seguida, você também vai responder a questão da letra B. Para quais atividades domésticas você e os seus familiares necessitam deste serviço? E você pode também pedir ajuda aí para alguém que está do seu lado, ou para o papai, ou para a mamãe, ou para alguém que está te ajudando. Para que mesmo nós utilizamos a água tratada aqui na nossa casa? Aí a pessoa pode te ajudar ou você mesmo pode escrever que você utiliza a água tratada para tomar banho, para cozinhar, para lavar a louça, até mesmo para escovar os dentes, para limpar a casa, para dar descarga no banheiro, para lavar a roupa. Nossa, são tantas atividades que nós fazemos com a água, não é mesmo? Você pode escrever ali até 5. Fique à vontade se você quiser escrever mais, mas a gente tem que escrever pelo menos 5, tudo bem? Então, nós vamos agora para a atividade de número 2. E agora nós vamos ver se você realmente prestou atenção no início da nossa aula enquanto eu explicava a respeito do tratamento da água. Complete o esquema com informações sobre o serviço público de abastecimento de água tratada. Utilize palavras-chave ou frases simples para completar o esquema. Nós sabemos que a nossa água ela vem do rio, onde é retirada a água potável. E então o primeiro passo é feito então a captação. Como é feito o processo de captação? Então você vai escrever ali que esse processo é feito através da retirada da água do rio. E então o segundo passo é feito então o ETA. O que significa ETA mesmo? Eu expliquei para vocês no nosso slide de explicação do tratamento de água.
é a estação de tratamento de água, onde a água passa ali pelo seu primeiro sistema de tratamento. Muito bem, então você vai preencher ali estes dois primeiros passos por onde a água passa o seu sistema de tratamento. E calma, ainda não acabou. Depois de tratar da água, vai para onde? Para o reservatório. E o que acontece no reservatório? A água fica armazenada. Então, você vai preencher este quadrinho de número 3. Em seguida, a água, então, vai para o processo de distribuição. O que acontece nesse processo? A água, então, passa a ir para as residências e estabelecimentos comerciais. E, por fim, na utilização de número 5, nós utilizamos a água para quê mesmo? A água utilizada para beber, cozinhar, tomar banho, higiene pessoal, isso mesmo. E na atividade de número 6, o que acontece com a água? Ela passa, então, para o ET. Lembra o que acontece no ET? É a estação de tratamento de esgoto. Isso mesmo. Após preencher todos esses processos, a água então é devolvida para o rio. Muito bem, pessoal, parabéns! Então nós preenchemos ali todo o processo por qual a água passa dentro desse seu ciclo de vida no tratamento de água para ela se tornar uma água potável. E ainda ali na atividade da página 9, você já pensou na quantidade de água que é utilizada para que sejam produzidos os alimentos que consumimos e para a fabricação de produtos que usamos no nosso dia a dia? O material de apoio apresenta algumas informações sobre esse assunto. Consulte-o e, em seguida, resolva as atividades propostas. E a nossa coleguinha ali está dando uma dica para você. Ela diz o seguinte: para produzir 1 quilo de banana, são gastos 790 litros de água. Olha só que interessante isso. E nós vamos ver outras informações lá no material de apoio, onde você vai destacar a seguinte ficha. E então, destacando esta ficha azul do seu material de apoio, você irá descobrir que para produzir 1 kg de carne são gastos 15.415 litros de água. Nossa, realmente é muita água, não é mesmo? Para produzir 1 tomate são gastos 13 litros de água. E para produzir 1 kg de arroz são gastos 2.497 litros de água. Para produzir apenas uma camiseta são gastos 2.495 litros de água. Para a produção de um carrão como este aí, nós vamos gastar então 400.000 litros de água. Para a produção de uma folha de papel, são gastos 10 litros de água. Para produzir um computador, nós gastamos em média 1.500 litros de água. Para a produção de uma calça jeans, é gasto em média a quantidade de 10.000 litros de água. Para produzir uma barra de chocolate, é gasto em média 1.700 litros de água. E para a produção de um delicioso sanduíche, é gasto então 2.400 litros de água. Pessoal, esse é o gasto em média da produção de cada um destes produtos. É muita coisa, não é mesmo? E então, observando e, obviamente, ficando extremamente admirado em relação à produção destes produtos, nós vamos preenchendo, então, as próximas questões. Nós temos, então, a questão da letra A, que diz o seguinte: quantos litros de água são necessários para a produção? E então nós temos ali os produtos e você vai observar no seu material de apoio e vai então respondendo cada uma das questões. 1 quilo de carne bovina, você vai observar ali no material de apoio e vai preenchendo então as lacunas. 1 quilo de arroz, 1 tomate, uma camiseta e um carro. Nós temos ali todas as informações que você precisa responder no seu material de apoio. Virando a página, então, na página 10, nós vamos responder, então, um
verdadeiro e falso sobre tudo que nós falamos a respeito da água tratada e também do consumo da produção destes alimentos. A água é utilizada na produção de tudo o que consumimos? Então, nós já falamos isso desde o início da produção dos produtos e do consumo da água. Sim, a água ela é utilizada na produção de tudo o que nós consumimos. São necessários poucos litros de água para produzir alimentos, roupas e objetos? Pelo que nós vimos no material de apoio, nós chegamos à conclusão que não, né? Até mesmo uma folha de papel são gastos 10 litros de água, imagina? Então, realmente essa questão ela está falsa. Os alimentos produzidos e não consumidos geram desperdício de água? Com certeza, e muito desperdício de água. Isso não é nada legal. O consumo consciente de alimentos e de outros produtos contribui para a economia de água potável. Seria muito legal mesmo, né, pessoal? Que todo mundo tivesse essa consciência de economizar e consumir realmente apenas o que fosse extremamente necessário, né? Então, nós teríamos ali uma economia gigante, tanto de produto quanto a economia gigante de água potável, água tratada. E agora que você sabe o quanto é trabalhoso esse processo e o quanto é caro o tratamento da água, nós temos então uma grande preocupação com esse cuidado do desperdício da água, não é mesmo? E então, preenchendo ali todas as suas atividades, fazendo todos os seus trabalhinhos, nós vamos então para as últimas questões da nossa aulinha de hoje, que vem ali reforçando mais uma vez o que nós acabamos de falar sobre a importância, né, da consciência desta economia de água potável, né, da gente ter ali este cuidado para contribuir ainda mais com a economia da água potável. Agora que você já sabe que a água está presente em tudo que consumimos, responda: para economizar água potável, o que você mudaria? Então, na primeira questão ali, o que você mudaria na sua alimentação? E aí você pode descrever ali a questão da consciência que nós temos que ter em relação ao desperdício dos alimentos. Comprar realmente o que vai ser consumido. Muitas vezes a gente compra a mais, né? Produtos a mais e acaba então esse produto acaba se estragando na geladeira ou acaba se estragando, a data de validade acaba vencendo e a gente tem que jogar esse produto fora sem ser consumido. E é claro que nós estamos jogando ali, além do produto, nós estamos jogando a água que foi utilizada para a produção daquele produto. Então agora a gente tem ali essa consciência em relação à água, que agora a gente conhece sobre água, né, tratada, sabemos o quanto ela é utilizada na produção dos produtos, então nós temos que cuidar tudo isso também. E nós sabemos também que não é só sobre alimentação, nós falamos também sobre outros produtos, nós falamos ali sobre a camiseta, calça jeans, o carro, o computador, e nós sabemos também que todo tipo de produto que existe é utilizado água na sua produção. E então, obviamente, que nós temos que ter essa conscientização em relação à produção e ao consumo exagerado de diferentes produtos também. Então, nós temos um desperdício grande em relação ao consumo desses produtos. Comprar só o que realmente for necessário, né, em relação a produtos, roupas, sapatos, nós temos que comprar realmente o que nós precisamos. Ter ali esse consumo desenfreado não é legal, não é bacana, tanto para a economia quanto também para o consumo da água, que agora nós sabemos o quanto ela é importante, não é mesmo? Então nós sabemos aí que nós temos um cuidado gigante em relação à água, que será nosso grande problema em relação ao futuro, o consumo da água, né? O desperdício da água hoje vai nos trazer aí grandes problemas futuros se a gente não tiver essa consciência em relação ao cuidado da água hoje, tá? Então você pode colocar ali na sua resposta todo esse cuidado e essa questão em relação ao desperdício de produtos e ao consumo exagerado também. Terminamos aqui então a nossa aulinha de hoje na página 10. Eu deixo aquele beijo bem especial no seu coração
e até amanhã na nossa próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.